Flávio Dino manda retirar livros jurídicos de circulação por conteúdo homofóbico. Flávio Dino, ministro agora do STF, foi ministro do Lula, todo mundo sabe bem, a vossa eminência, a vossa redondeza, todos sabem de quem se trata. E a gente tem a justificativa para a retirada desses livros jurídicos. Eu separei o parágrafo com a fala do ministro Flávio Dino. Coloca aí para a gente, Brunão, que eu vou ler para a gente. Entendo que as obras jurídicas adversadas não estão albergadas pelo manto da liberdade de expressão, pois, ao atribuírem às mulheres e à comunidade LGBTQIAPN+, características depreciativas, fazendo juízo de valor negativo e utilizando-se de expressões misóginas e homotransfóbicas, afrontam o direito à igualdade e violam o postulado da dignidade da pessoa humana, endossando o cenário de violência, ódio e preconceito contra esses grupos vulneráveis. Vamos lá, é uma declaração que ela tem vários pontos. O que mais me chamou a atenção foi o termo homotransfóbico, porque a cada vez que essa galera abre a boca para falar desse assunto, surge um termo novo. Esse eu não tinha ouvido ainda. Ao mesmo tempo que ele é homofóbico, ele também é transfóbico. Então, ele é homotransfóbico. Já junta tudo numa palavra só. Olha que loucura, né? Agora, é bizarro a gente ver isso vindo de um cara que foi ministro da Justiça e que se tornou ministro do STF. Esse cara ocupa o cargo mais alto que um membro do Judiciário brasileiro pode ocupar. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele está censurando livros jurídicos porque ele acha que esses livros podem vir eventualmente a acabar ofendendo alguém que faça parte de um grupinho que ele acha que é minoritário. Mas tem um porém? Pedro, temos um porém? Todos esses livros podem voltar a circular se eles forem corrigidos, se eles forem reescritos e os termos que o Flávio Dino julgou que não podem estar lá sejam removidos e reeditados. Aí tudo bem. Se a gente pegar, mudar tudo que está escrito no livro contra a vontade do autor, por livre e espontânea pressão, e deixar esse livro do jeito que o Flávio Dino quer que o livro esteja, então ele pode voltar a circular. O que você acha? Bom, juridiquês não é muito a minha praia, mas se tem uma coisa que eu observo sempre, principalmente dentro de movimentos culturais, de militância, é o seguinte: é sempre uma necessidade para esse pessoal tirar as responsabilidades das pessoas e colocar em algum órgão maior. Então, você não é mais responsável por representar ali as suas ideias, por isso você vai precisar de toda uma estrutura de militância que vá representar ali a cor da sua pele, a sua orientação sexual, enfim, e todas essas coisas. E eu não sei qual é a aplicação jurídica desses termos, mas de qualquer maneira, se a gente trouxer para a nossa realidade, aconteceu uma coisa muito parecida alguns anos atrás com a literatura. Alguns livros, por exemplo, do Monteiro Lobato, o pessoal queria simplesmente censurar porque tinham algumas expressões que hoje em dia as pessoas consideram racistas, até aí tudo numa boa, os tempos mudam, etc. Mas você precisar de um órgão para delimitar o entendimento das pessoas a ponto de falar assim, no final das contas é isso que uma movimentação como essa acaba fazendo. Você está dizendo o seguinte: você, meu interlocutor, é tão tapado, mas tão tapado que você não consegue entender que essa obra foi produzida em outros tempos com outros conceitos. Por isso eu, do alto da minha sapiência, do alto da minha luminescência divina, eu vou dizer que termo que é ou não é ofensivo. Ou seja, eu estou tirando a sua responsabilidade de ter ali uma análise um pouco mais fria e entender o contexto da época para fazer com que você seja mais um capacho do que eu acho que você pode pensar ou não pode. Então, no final das contas, essa movimentação, mais uma vez, a gente vê aquela velha máxima que eu sempre gosto de trazer aqui, que é o seguinte: tudo que começa na cultura vira político um dia. Essa movimentação de mudar os livros, de tirar determinadas expressões, de tirar a responsabilidade das pessoas de entender, gente, isso aqui foi feito em uma outra época, isso aqui cabia para a época, hoje não cabe mais, até aí tudo certo. Você tira essa responsabilidade das pessoas, você chama elas de burra no final das contas e traz isso para um órgão regulador, né?
ali para a editora, qualquer outro tipo de coisa, naquele caso do Monteiro Lobato, e hoje nós vemos isso aí se aplicando no judiciário. Então, mais uma vez, é a prática cultural que ela acaba, no final das contas, virando uma coisa política. Então, vocês vejam só, por exemplo, que seria completamente impossível, né, se a gente elevar esse exemplo ao absurdo, o sujeito assistir um filme sobre escravidão, por exemplo, ou o sujeito assistir um filme de época. Porque, melhor ainda, o sujeito assistiu um episódio de Trapalhões, por exemplo, ali dos anos 80, 90, que você tinha expressões, você tinha piadas, que hoje são consideradas politicamente incorretas, hoje podem ser consideradas ofensivas. Agora, você ignorar esse fato e dizer para o seu interlocutor o seguinte, cara, você é tão idiota que você não consegue entender que isso foi feito em um local e uma época específica do tempo, é um salto completamente diferente. Às vezes o sujeito pega um texto lá da Grécia Antiga, onde o sujeito achava que a Terra era plana, você diz, pronto, não, aí nós temos que desconsiderar porque isso não está dentro dos padrões científicos, não está dentro aqui das necessidades da época, etc. Um livro de mitologia, por exemplo. Ou seja, se a gente for escalando esse exemplo, que é o que o pessoal tem feito hoje em dia, a gente vai acabar no absurdo. Então, esse tipo de coisa, gente, mais uma vez, não é para ter lógica. Isso aí é mais uma confusão de gente que está querendo agradar a militância sem ter nenhum tipo de necessidade. Você tirar determinados textos ou você adulterar determinados textos, por mais ofensivos que eles possam parecer hoje em dia, no final das contas, e aqui eu encerro meu comentário, é você deixar as pessoas suscetíveis a repetir o passado. Ou seja, se você tem um livro que hoje ele é considerado racista, que ele é considerado homofóbico, a melhor das coisas é você deixar aquele livro completamente preservado e com, no máximo, uma nota de rodapé, falando assim, gente, pelo amor de Deus, isso aqui funcionava na época, hoje não funciona mais, porque a gente não pode mais julgar as pessoas pela cor da pele. Ponto e acabou. Agora, se você esconde esse passado, se você esconde essa realidade das pessoas, você não aponta um erro. E aí as coisas acabam acontecendo exatamente da mesma forma. Então, se você não tem um erro, se você não tem com perdão das pessoas, se você não tem uma cagada da humanidade para apontar e falar, não podemos repetir isso, aí acabou. Aí não tem para onde a gente correr. Aí a gente fica fadado a repetir sempre os mesmos erros e os mesmos erros e ninguém avança nunca. Então, mais uma vez, movimentação, no mínimo, para dizer assim, o mínimo equivocada do nosso ministro.